Meu amigo, minha amiga, hoje aqui no nosso canal, no canal do Vendedor Pitbull, onde o bicho pega, papo vendedor raiz, nós vamos falar de um tema que pouca gente fala, mas que é muito importante. Eu tive a oportunidade de conhecer um cara sensacional chamado Brian Tracy, que me ensinou o que é a psicologia da venda. Meu amigo, minha amiga, muito bem-vindo aqui de novo ao nosso canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não perde tempo, hein? Se inscreve aí, já aciona o sininho. Se você estiver gostando, já dá um like, tá certo? Mas quem está aqui acostumado já com a pegada do Vendedor Pitbull, o papo hoje aqui vai ser um papo bem interessante. Pouca gente conversa sobre isso, mas que é muito importante você entender que ele fica meio assim, sabe, na sombra das coisas, que é a psicologia da venda. Se você perguntar para mim, uma das coisas que eu ainda tenho vontade de fazer na vida é estudar psicologia. Porque a gente, na atividade de vendas do dia a dia, você não tem noção quanto a gente trabalha isso aqui, quantas saídas a gente encontra, quantos atalhos a gente encontra. Às vezes nem sempre são os melhores, mas a gente está sempre pronto para formar um texto e para iludir alguém. Mas o iludir não quer dizer trapacear. Quem dá para mim uma definição assim fantástica desse negócio de ilusão é o Maradona. O Maradona uma vez falou que o futebol é a arte de iludir. Cara, eu nunca mais esqueci disso, só tem tudo a ver com vendas. Porque o cara, ele falava o seguinte, né? Pô, você joga o corpo para cá, traz a bola para lá. Você engana o cara que vai para a esquerda, vai para a direita. Você olha para um canto, bate no outro. Porra, sabe? É um negócio realmente de ilusão. Venda o que é? A venda é exatamente isso. A psicologia da venda te mostra muitas coisas, muitas saídas, muitos entendimentos. Eu tenho aqui alguns elementos aqui, eu adoro, né, cara? Coisa que me remete, me provoca. Se você for no meu banheiro, você não tem noção quando eu acordo que tem de post-it no meu banheiro. É para me provocar, eu tenho coisas na minha sala de trabalho, eu tenho helicóptero pendurado, eu tenho marionete, para lembrar que se eu não mexer nas pessoas, elas não produzem tão bem, porque isso é ausência de monitoramento, enfim. Eu separei 4 elementos aqui de uma frustração pessoal que eu tenho. Cara, eu nunca joguei bem xadrez. Tem um tal de um cheque pastor lá que o nego dá em 5 minutos, eu caio em todas. O jogo de xadrez, ele é provocante, né? Ele é insinuante, ele te remete a muitos pensamentos. E a gente pode tirar muito ensinamento aqui para vendas, né? O jogo de xadrez nada mais é do que você tem uma equipe, né? É uma equipe contra outra. Você tem as peças, né? Como a gente tem em vendas também. Tem o promotor, você tem o vendedor, você tem um repositor, você tem um gerente de vendas, você tem um diretor de vendas, né? Cara, mas olhando o jogo de xadrez, tem uma peça que eu sou fascinado, é a rainha. Porque a rainha é braba, né? A rainha joga em todas, ela vai pra cá, ela faz o papel do bispo, da torre, do cavalo. Cara, e vendas é isso. Cara, vendas é você estar interpretando papéis o tempo todo. Se você, por exemplo, você não se projeta, o que eles chamam hoje, né, de rapport, estar em sintonia. Se você não se projeta, isso é psicologia pura, se você não se projeta na cadeira que o seu cliente está sentado, você vai ter dificuldade, cara. Por quê? Porque você lida com pessoas. Empresas não fazem negócio com empresas. São pessoas que fazem negócio com pessoas. Por isso que eu sempre digo a todas as empresas que eu vou, cara, preste bem atenção. Seu maior patrimônio, ele é um cliente. Não, não é não. Seu maior patrimônio é a sua estrutura e a sua força de vendas, porque o cliente é dele. E você vai entender isso hoje. O cliente nunca é da empresa, o cliente é de quem vende, o cliente é de quem atende ele. Cara, pensa, você está acostumado a ir num barbeiro. O cara muda e monta uma barbearia dele. Você vai seguir ele. Você está acostumado a comprar carro com um vendedor de uma loja. Ele muda de loja, você segue ele. Você tem um advogado, presta serviço para você há muito tempo. Ele saiu de uma banca de um escritório de advocacia e foi para outra. Você segue ele, porque você segue quem vende para você. Então, é muito importante a gente entender o papel do vendedor, para a gente entender a psicologia que o cara tem que usar. Gente faz negócio com gente. CNPJ não faz negócio com CNPJ. É CPF com CPF. Então tem gente do outro lado. A venda online é o que é o estrondoso, é maravilhoso, até o capítulo 12. Chega uma hora que se você for numa loja de eletrodoméstico, por exemplo, você vai ver gente, você vai achar que o cara é louco. O cara vai comprar uma televisão, cara, ele toca na televisão. Não sei porquê, mas ele precisa tocar na televisão. O cara vai ver uma geladeira, a geladeira tá vazia, mas ele abre. Ele abre, ele mexe, ele vê. As pessoas têm isso de tato, principalmente o latino. Então é muito importante você entender que você negocia com pessoas. E pessoas têm dor de barriga, o cara chega um dia que ele tá puto, o time dele perdeu. É um exercício muito legal você fazer. Em uma palavra, como é que você se define? Você que está me ouvindo agora. Se você pudesse se definir em uma palavra, cara, faz um exercício, tenta se
estratificar em uma palavra, como que você se definiria? Eu me defino em uma palavra. A minha palavra é intenso. Eu sou intenso em tudo, irmão. Eu sou intenso jogando bola, eu sou competitivo. Jogando tênis, eu sou competitivo. Eu sou intenso no amor. Eu sou casado há 25 anos com a mesma mulher. Até hoje, eu mando flores para ela, eu convido ela para jantar, eu compro presente surpresa, eu gosto de mandar coraçãozinho, eu gosto de dizer que te amo, porque eu sou intenso. Eu sou intenso trabalhando. Então, assim, você trabalha muito. Eu não trabalho muito, eu me divirto, eu faço o que eu gosto. Só que eu sou intenso, eu chego 6 horas da manhã e volto 10 horas da noite. Imagina um cara intenso como eu, falar com um cara que é zen. O cara é canabidiol, sabe como é que é? Aquele cara relax, aquele cara que fala manso, aquele cara que pensa muito antes de falar, aquele cara que organiza as palavras, aquele cara que não tem muita fluidez para se comunicar. Cara, a gente não se entende. Se eu não baixar a minha temperatura, se eu não baixar a minha intensidade, eu vou ter dificuldade. O cara não vai se identificar comigo. Sabe a história da sintonia, do rapport? Não vai bater, cara. Não vai dar match. Hoje em dia fala fit. Cara, sabe, não vai dar. E aí o que acontece? Você tem um excelente produto. Você tem um excelente serviço. Mas o cara, bicho, não bate contigo. Por quê? Porque eu sou muito intenso e ele é muito lento. Então o que você tem que fazer? Psicologia pura. Cara, cuidado. Não vai saindo com o pedido já pronto para preencher, não, no celular. Cara, perde uns tempinhos para estudar o cara. Vê onde ele está sentado. Você precisa criar um clima para vender. Tudo na vida precisa de um clima. Para e pensa aí como é que foi com a tua primeira namorada. Você não chegou a meter a mão nas coxas e falou, vamos pro motel? Não foi assim. Você foi, abriu a porta do carro para ela entrar, puxou a cadeirinha do restaurante para ela sentar, pagou um restaurante bacana, criou um clima, pediu uma bebida legal e depois você foi pro bote. Venda é igual, tem que ter um clima. Tudo bem que depois você nunca mais fez isso, né? Não abre mais o carro, o homem é uma desgraça. Mas isso não interessa, o papo aqui é clima de vendas. Você tem que criar um clima de vendas. Então é importante que você esteja atualizado com o que está acontecendo no mundo, senão você não tem assunto, filho. Um cara que não tem assunto tem dificuldade para vender. O cara vai chegar para negociar com o cara, ele já chega, bom, vamos lá, como é que tá isso? Não é assim. Você tem que ter um molho, você tem que criar um clima, você tem que quebrar o gelo, que a gente chama. E como é que você faz isso? Criando sintonia. Primeiro entrando na mesma sintonia com o cara e criando temas que são agradáveis. Por exemplo, o meu time perde. Tem gente que... Eu, por exemplo, sou Flamengo fanático. Mas o time perde, depois de 15 minutos, pra mim tá bom, passou. Tem gente que leva 2 dias, amigo. Pô, você não pode querer falar de futebol com um cara que é assim. Tu tem que conhecer teu cliente. Você tem que entender para criar esse clima, para criar espaço para você começar a propor alguma coisa para alguém. Tá claro isso? Não falamos da sintonia, falamos do clima. Agora não vamos falar de um negócio que puro. Olha que interessante. Eu vivo um drama que é todo lugar que eu vou, seja dar uma palestra, seja dar um curso, seja fazer uma mentoria, seja participar de uma reunião de vendas, tem sempre um cara que me puxa num cantinho e me faz uma pergunta maldita. Ô Lupa, como é que a gente faz para vender mais? E às vezes o cara te contrata achando que você chega lá com a solução pronta. Os caras acham que você é mágico, meu irmão. Essa pergunta, como é que você faz para vender mais? Ela não é uma pergunta muito inteligente, ela tem várias respostas, né? Por exemplo, se você disser assim, se eu tiver bons vendedores, eu vou vender mais? Vai. Se meus vendedores estiverem treinados, vai vender mais? Vai. Se eu tiver um bom líder de vendas, eu vou vender mais? Vai. Pô, se meu preço estiver extremamente competitivo, eu vou vender mais? É bem possível, sim. Pô, se meu prazo de entrega estiver melhor do que os outros, é bem possível que você venda mais. Tem várias coisas no campo tático operacional, que te levam a vender mais. Só que essa pergunta, como é que eu faço para vender mais, ela é muito basicona. A gente tem que trocar a pergunta. A gente tem que perguntar assim, por que as pessoas compram? Essa é a pergunta-chave. Por que alguém está disposto a sacar o cartão e passar na sua maquininha da sua loja? Por que alguém está disposto a pagar um boleto pelo serviço que você prestou? Por que alguém está disposto a parcelar em 12 vezes, que ele não tem grana, para pagar o seu produto? Por quê? Por que as pessoas compram? Aí entra um negócio fantástico que eu chamo do pentágono de vendas. São 5 pontos chaves que você não pode esquecer, que você não pode tirar de mira. Em primeiro lugar, a gente já falou um pouco sobre isso aqui, mas é verdade, é estatístico. Em primeiro lugar, por que as pessoas compram? Elas confiam e gostam em quem vende para elas. Cara, isso é psicológico puro. Eu vou te dar um exemplo. Hoje está uma febre, né, de pet, que é um negócio muito legal, que faz bem para
para a tua vida como ser humano, para o relacionamento da família. O cara tem gato, tem cachorro. Eu tenho 2 cachorros, tenho curió. É muito legal ter pet. É muito legal você ter um bichinho de estimação. Não sei se você sabe, tem mais pet shop em São Paulo do que padaria. Cara, pega um cachorro que você nunca viu na vida e o dono sai de perto e você passa uma semana indo lá no cantinho dele e botando comida e água para ele. Se você tiver um tempinho, passa a mãozinha na cabeça dele e fala, uma semana. Ele vai confiar e vai gostar em você. O vendedor estabelece a primeira venda dele, a primeira relação, quando ele conquista a confiança de que ele quer vender. Por quê? O vendedor, ao longo do tempo, isso aí a gente vê quando a gente vai estudando, o vendedor, ele tem um efeito assim, uma estigma muito parecida com a cachaça. A cachaça é um produto brasileiro, genuinamente brasileiro. Não sei se você sabe, você só pode escrever no rótulo cachaça se você produzir esse produto no Brasil. Se você produzir na Argentina, você não pode chamar de cachaça. É lei, cachaça é feita no Brasil. Só que é impressionante, apesar de ser o terceiro destilado mais consumido no mundo, o destilado mais consumido no Brasil, ter 1 bilhão de litros se despejam todo ano de cachaça no mercado. Cara, é impressionante como as pessoas não valorizam isso. As pessoas olham, ninguém te serve uma cachaça, por mais nobre que seja. Tem cachaça de R$10.000 a garrafa, 5 mil, 2 mil. Tem cachaças maravilhosas pelo Brasil. O Brasil produz coisas maravilhosas. Mas, cara, não criou sintonia. As pessoas preferem tomar uma tequila. Nossa, tequila, o que é? Entre aspas, uma cachaça mexicana, feita do algarve, a cachaça é feita de cana-de-açúcar, mas é chique tomar tequila. Olha que loucura quando você não tem relacionamento, quando você não consegue criar sintonia, quando você não faz sintonia fina. Cara, caipirinha foi criado por causa da cachaça. O nego inventou caipirosca para botar vodka. A vodka é um produto russo, polonês, não tem nada a ver com o Brasil. Então, olha a relação quando você tem um troço maravilhoso na mão, mas você não consegue estabelecer uma relação, você fica a ver navios. Quando o cliente não confia ou não gosta de você, pô, mas como é que o cara não gosta de mim? Cara, porque você atende o celular na frente dele, porque você fala alto, porque o cara dá valor a quem se veste bem, você se veste mal, porque você tem mau hálito, porque você não passa um bom perfume. O cara pode não gostar de você porque você não torce pro time dele, por um monte de motivo, porque você não consome o produto dele, porque ele acha que você dá mais atenção pro concorrente do que para ele. Você nunca convidou o cara para almoçar, você nunca sentou para tomar um café com o cara, você não sabe do que ele gosta, você não sabe o nome da mulher dele, dos filhos dele, você não sabe nada da vida dele, você não cria sintonia, o cara não gosta de você por causa disso. E quando o cara não gosta de você, e quando o cara não confia em você, aí entra o estigma do que eu estava falando, que eu dei o exemplo da cachaça, a cachaça pegou esse estigma de, o cara é cachaceiro. Cara, o vendedor antigamente quem era? Quem era o vendedor antigamente? Tô falando antigamente, é logo ali, tá? 40 anos atrás. Era o cara que mentia, era o cara que empurrava produto, era o cara que vivia naqueles ambientes que a mulherada fica dançando, coisa e tal, tá certo? É o cara que só pensava em sacanagem, é o cara que contava historinha, é o cara que não estudava, é o cara que não dava valor pro conhecimento, e é um cara que ia pro cliente para tochar volume no cara. Não interessa quanto ele precisava. Cara, esse é o estigma do vendedor. Isso mudou. O vendedor é outra pessoa hoje. Se não for, tá morto. Quando você pensa nessa frase, por que as pessoas compram, você tem que pensar, em primeiro lugar, porque ela gosta e porque ela confia em quem vende para ela. Em segundo lugar, por que as pessoas compram? Olha essa frase que eu vou falar agora. Porque o preço parece justo. Só isso. Veja bem o que eu falei, ó. Não é que ele é melhor ou não é que ele é pior. As pessoas compram porque o preço parece justo. Então, por exemplo, as pessoas confundem estar caro, o negócio ser caro, com muito dinheiro. Um apartamento, cobertura, frente mar, na Avenida Vieira Soto, Ipanema, Rio de Janeiro, tem um custo. O saco de moeda tem bastante dinheiro, mas não é caro, é diferente. Caro seria pegar esse mesmo saco de dinheiro e botar perto de uma favela, entendeu? Nada contra as comunidades, mas desvaloriza. Aí é caro, não faz sentido. Então, quando o preço parece justo, as pessoas compram. Você vai ver um carro. Quando você compra um carro usado, o carro usado tem uma magia que poucos produtos têm. O carro usado é único. Aquele carro usado, que a gente chama hoje de seminovo, porque é mais chique, né? Seminovo. Aquele seminovo é único. Por exemplo, eu tenho um carro, tem 12 mil quilômetros. Não interessa se tem 20 Corollas preto 2015. Igual o meu, não tem nenhum. Porque carro seminovo ou carro usado é procedência e estado. Estado e procedência.
Nenhum é igual ao outro. Então, quando você consegue mostrar, naquele seu carro usado, por exemplo, o estado e a procedência dele, o preço parece justo. Ah, você vai lá na web, né? Naqueles portais que tem um monte, aí vai lá olhar, pô, mas esse cara aqui tá vendendo a 120 mil, você quer 130. Mas você tem argumento para fazer com que o preço pareça justo. Terceiro ponto do pentágono de vendas. Por que as pessoas compram? Porque aquilo que você está vendendo resolve um problema para ela ou zera uma necessidade que ela estava naquele momento. Alguém compra de você o que você está vendendo porque você está resolvendo um problema ou porque você está fechando uma lacuna de uma necessidade dela. Pega um exemplo. Você já viu alguém pechinchando? Pode ter louco para tudo, mas não é normal. Você já viu alguém pechinchando remédio numa farmácia? Você já viu isso? Por quê? Porque quando você vai na farmácia comprar um produto, comprar um remédio, você está indo buscar uma forma de resolver um problema. Você está com dor de cabeça. Você quer saber quanto é o remédio de dor de cabeça? Você quer um produto para resolver o seu problema. Ah, então as pessoas compram quando precisam resolver um problema. Se você não identifica que ela tem um problema, você está fora do pentágono de vendas. As pessoas compram porque elas precisam suprir uma necessidade. Cara, quer ver que exemplo legal? Pensa num negócio, eu vou usar uma palavra aqui meio chula, sem graça, é uma escada. Pensa num negócio sem graça, é uma escada. Você conhece alguma casa, algum apartamento que não tem uma escada? Você conhece? Mas por que tem uma escada? Porque ela sempre preenche uma lacuna, ela sempre resolve uma necessidade que você tem. Sempre. Todo mundo tem uma escada em casa. Então por que as pessoas compram? Para e pensa. Você conhece alguma marca de escada? Eu não conheço nenhuma, você conhece? Então, todo mundo tem um pacote de vela em casa. Porque quando acaba a luz, cara, é vela que você vai. Qual é a vela que você compra? Ninguém sabe. Mas ela resolve um problema. Então por que as pessoas compram? Em terceiro ponto, que ela resolve um problema ou porque ela preenche uma necessidade sua. Quarto ponto do pentágono de venda. Por que as pessoas compram? Ah, elas compram porque o que você vai vender para ela aumenta a produtividade dela. Olha que interessante. As pessoas compram porque o que você está vendendo aumenta a produtividade dela. Eu vou dar um exemplo que eu conheci semana passada. Eu até vou pedir pro pessoal da edição se eles conseguirem botar isso aí em cena para você ver o que é. Cara, chegou aqui em casa, a menina que trabalha aqui chegou aqui em casa falando, por que o senhor não compra esse triturador novo de alho? O senhor gosta tanto de cozinhar? Eu disse, pô, mas que triturador? Aquele que rola? Não. Cara, o cara inventou um negócio. Você bota um monte de alho num potinho e puxa assim como se você estivesse puxando um peão para ele rodar. Cara, tem uma lâmina lá dentro, rec. O alho fica show, meu irmão. O alho fica todo arrumadinho. Se você quiser em lasca, se você quiser espremido, como você quiser. Rapaz, o cara aumentou a sua produtividade. Sabe aquele cara que está no restaurante ou você que está na cozinha, lá com alho, cortando, amassando, triturando? O cara inventou um negócio que aumenta a sua produtividade. Pensa outro exemplo. Isso aconteceu comigo. Eu tinha uma companhia muito longe da minha casa. Eu levava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. De carro. Fiz tudo que você possa imaginar. Eu ia dirigindo, botei um motorista, depois eu peguei o lado de trás, trouxe uns negócios que eu fui pro Japão, que na época era moda, que ligava um monte de USB, eu ligava celular, notebook, ia trabalhando, ficava enjoado. Aí tem um dia que o cara virou para mim e disse assim, Lupa, quanto custa você ficar 4 horas no trânsito? Eu falei, cara, é impagável, porque a companhia deixa de ter decisão, deixa de ter tudo. Ele falou, pô, por que você não pega e aluga um helicóptero? Cara, de 4 horas que eu ficava no trânsito, eu levava da minha casa para o trabalho 20 minutos voando e 20 minutos voltando. Eu fiquei tão fascinado. Olha por que as pessoas compram. Eu nunca imaginei isso. Cara, eu tive meu próprio helicóptero e eu aprendi a pilotar. Eu que ia pilotando todo dia. Olha que loucura, porque isso aumentou a minha produtividade. Eu nunca pensei em comprar um bicho desse, mas comprei por quê? Porque aumenta a minha produtividade. Isso é muito importante você sacar. E o último ponto é a chave de tudo. É onde o vendedor mostra realmente que é campeão. As pessoas compram quando elas percebem valor no que você está vendendo. A gente fala muito sobre isso, né? Mas, cara, é o que fecha o pentágono de vendas. As pessoas compram quando elas veem valor. Fácil assim. Corretor de imóveis sofre à toa. Existem 2 tipos de cara, né? O apresentador de imóveis e o corretor de imóveis. E tem um apresentador de imóveis, que ele chega no prédio e fala, olha, aqui é a portaria, aqui é o elevador, vamos subir. Abriu, aqui é a sala, aqui é a cozinha. Ele acha que você é cego. Em vez de ele explorar e dizer assim, olha, esse prédio tem uma característica que logisticamente ele está perto do seu trabalho. Outro ponto-chave dele é que o sol, ele entra no quarto das crianças na parte da tarde.
Então, à noite, o quarto está mais aquecido. De manhã, não desperta as crianças com tanta claridade. Olha, tem outra vantagem aqui, que esse apartamento do lado, o vizinho, é um senhor ou uma senhora só, não tem barulho. Outro ponto importantíssimo nesse apartamento é que o senhor que sai todo dia de manhã, o senhor entra no seu trabalho às 8, tem que sair de casa às 5h30 para ir para academia, treinar. O senhor vai pegar o elevador, tem uma academia maravilhosa aqui no prédio. Cara, olha quantos benefícios que eu falei numa venda de um imóvel. Tem números. O que isso significa? As pessoas compram quando vem valor. Então, amigo, psicologia da venda te leva longe. Hoje a gente viu o pentágono de vendas, vimos o clima de vendas, sintonia de vendas, tudo isso para você. Se você curtiu, amigão, manda um like. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal que aqui o negócio é forte. Ativa aí o sininho que você recebe o conteúdo de primeira e eu te agradeço. Porque esse bate-papo aqui é gostoso demais. Falar de venda não tem fim. Te vejo na próxima.